Fragoso, duas notícias surgiram aqui no pós-jogo contra a seleção da Venezuela lá na Arena Pantanal. Uma delas, até tem gente aqui no chat falando, pô, você não vai falar e tal do que aconteceu. Pô, eu vou falar de coisas que supostamente aconteceram quando elas vêm de fontes mais ou menos confiáveis, né? Eu não sei se teve uma festa depois do jogo da seleção brasileira lá. Acho, inclusive, que, assim, eu sei que tem gente burra no mundo. Eu sei que tem gente. Mas eu não sei se chegaria nesse ponto dos caras fazerem uma festa pós-jogo contra a Venezuela lá. Duvidar das coisas que acontecem no mundo, eu não duvido. Mas, assim, as fontes que foram. Vieram das páginas de influencers aí. Pode ter acontecido, mas eu não vou ficar aqui. Esse aqui não é um programa de fofoca. É, desde que tenha um pouquinho de, né, de confiabilidade na fonte. Então, cara, eu vou André, lamentar, lamentar muito, viu, Fragoso, se eles fizeram isso, porque não é só sinal de que temos jogadores que não estão nem aí com a hora do Brasil, mas temos também um grupo de jogadores burros, né, se eles fizeram isso. Enfim. olha, tem um detalhe dentro dessa história também, né? A seleção brasileira, no momento em que deixa o estádio Centenário, ela tem de maneira oficial folga até as 3 da tarde do dia seguinte. Então, o que foi colocado como programação foi o seguinte: deixou o estádio de Cuiabá, deixou a Arena Pantanal, você está de folga até as 3 da tarde do dia seguinte. O que você, jogador da seleção, precisa fazer é me dar o tchau, obrigado, valeu, tô indo embora aqui da Arena Pantanal, e me dar um oi, tô por aqui às 3 da tarde da sexta-feira. No máximo às 3 da tarde. Dentro desse período, eu não quero saber o que você vai fazer da sua vida. Em resumo, essa foi a programação da seleção brasileira. Então, se houve festa ou não, aí é um ponto a se entender. Mas o fato é que eles estavam de folga. Tá? Tá. Eles estavam de folga, 3 da tarde se apresentavam para viajar a Montevidéu, para chegar a Montevidéu, jantar, dormir, para no dia seguinte, às 4h30 da tarde, treinar novamente. Tá. E eu acho essa é uma decisão completamente equivocada da CBF, da comissão técnica, seja lá de quem que organiza isso. Eu imagino que seja o Diniz. Eu acho completamente equivocado. Completamente. Seleção brasileira se reúne por, sei lá, 10 dias, né? A seleção brasileira se juntou na segunda e vai todo mundo embora na terça depois do jogo. Não, desculpa, velho, não tem que ter folga. Tem que ter um despertar livre no dia seguinte do jogo? Ok. A seleção do Uruguai chegou sábado em Montevidéu, eu estava lendo aqui no El País, e você sabe disso porque você está aí. Seleção do Uruguai chegou no sábado, vindo lá da Colômbia, de um empate por 2-2. Domingo, 9 da manhã, estava treinando. Domingo, 9 da manhã, estava treinando. Então não custa. É por isso que eu digo, o cara quando vai para a Copa do Mundo, vai para a seleção brasileira, é evidente que ele quer ganhar. Mas e o sacrifício? O que está sendo feito de diferente para você estar numa condição melhor? Folga, o cara pode fazer o que ele quiser até 3 da tarde. Então, assim, velho, eu acho uma decisão equivocada da CBF. Equivocada. Dito isso, me parece muita burrice você fazer uma festa que vai te debilitar, que sabe, num período tão curto assim, que a recuperação não vai ser tão tranquila. E me parece também muita burrice você fazer uma festa. Velho, se a festa não pode entrar celular, já é uma festa diferente, né? A gente sabe. Então, assim, me parece muita burrice. Se os caras continuam fazendo isso, cara, sinto muito. Eu realmente. Eu. Sei lá, dá vontade de dar folga só pra ver até onde vai. Fala, ó, você pode fazer o que você quiser. E porque se o cara realmente escolher fazer isso, é porque não dá pra ser jogador de seleção brasileira. Não dá pra ir pra Copa do Mundo. Desculpa. Agora, essa é uma delas que eu não vou. Já perdemos muito tempo com isso, porque eu não tenho como confirmar, não vou ficar gastando aqui a minha saliva. A discussão suposta do Neymar com o presidente da CBF, essa vem de uma fonte diferente, Fragoso.
Essa vem de uma fonte diferente. Essa vem do José Carlos Araújo, o garotinho, que rodou o mundo com a seleção brasileira durante muito tempo, inclusive na época que eu era repórter setorista da seleção brasileira. Tive a alegria de várias e várias e várias vezes fazer coberturas ao lado do garotinho, que além de tudo é um cara fantástico, um cara que tem história e que tem muito conhecimento dentro da seleção brasileira. E ele disse que teve um bate-boca do Neymar com o presidente da CBF logo depois do entreveiro, no túnel ali. Sobre o que o Neymar falou do cara, supostamente teria falado do cara que jogou, porque ele fala, né, segundo essa versão, ele teria falado que, pô, traz a gente pra jogar num lugar desse que o cara é mal educado. É evidente que é um completo equívoco, porque a falta de educação do cara não tem nada a ver com o lugar, não tem nada a ver. Tem gente mal educada em todo lugar. O cara não tinha nada que ter jogado, já falei aqui, e até fui chamado de Neymarzete, porque o cara não tem nada que jogar pipoca. É uma agressão, sim. Não é porque é pipoca e não é uma pedra que deixa de ser agressão. É uma agressão, sim. Então, assim, o cara tá errado. E o Neymar, supostamente, se deu essa declaração, também tá errado em colocar no lugar, como responsabilidade do lugar, né? Também traz a gente para esse lugar e dá nisso. Então, assim, tem razão em levar para um lugar em que o gramado tá ruim? Tem. Tem razão para, nesse momento, levar para um lugar muito mais calor do que o jogo seguinte que o Brasil vai fazer? Eu acho que tem. Mas aí, o Rodrigo teria falado que ameaçado não ir para Montevidéu. E aí você passa a ver o comportamento dele dentro do campo, você passa a falar, cara, será que não é verdade mesmo? Porque ele tava fazendo de tudo para não ir para Montevidéu, para tomar o terceiro cartão, pelo que a gente tava vendo. Então, assim, não dá pra gente confirmar, mas é uma notícia que vem de uma fonte diferente e que demonstra um nervosismo e um momento muito delicado pro Neymar na seleção. E eu quero saber como é que isso repercutiu aí, se é que repercutiu, Fragoso, porque eu não tenho visto aí nos grandes sites essa informação. Pois é, André, em relação a tudo que você relatou, não chegou a repercutir aqui, nem mesmo nos jornais uruguaios, por exemplo. O foco aqui das coberturas está, de fato, no Bielsa, inclusive, porque a equipe não tem conseguido, de acordo com as expectativas dos uruguaios, atingir a performance que se imaginava. O próprio Bielsa, em entrevistas coletivas, tem comentado que está faltando um detalhe aqui, está faltando um detalhe ali, nós vamos continuar sendo propositivos, enfim. Eu pude ler um pouquinho das declarações recentes do Bielsa sobre isso. E em relação à seleção brasileira, claro que a gente foi conversar com algumas pessoas aqui que temos contato, e todas elas negaram veementemente, disseram que isso não aconteceu. Inclusive, uma delas disse o seguinte, né? Falou, olha, a insatisfação de alguns jogadores com o local foi pública, foi pública. Teve muita gente que não gostou mesmo, não achou ideal, depois de entrar em contato com o gramado, depois de perceber o desgaste que geraria uma partida de alta intensidade ali naquele gramado, com o calor que se apresentava. Isso foi público, e é verdade. E é verdade, o próprio Casemiro foi muito, muito enfático nessa questão, antes mesmo da bola rolar. Agora, sobre o Neymar especificamente entrar em conflito com o presidente Edinaldo, isso de fato, com as pessoas que a gente conversei com duas pessoas, essas pessoas falaram, cara, de verdade? Não, não foi o que aconteceu. Não houve esse bate-boca com o Edinaldo. A insatisfação é verdade, mas esse bate-boca não ocorreu. Claro, é um ambiente da seleção brasileira, é um ambiente também tem as suas proteções, né? Então, em muitas ocasiões, as pessoas podem acabar falando, vamos fechar aqui, que não rolou, vamos fechar aqui que a gente não vai comentar nada sobre isso, deixar de lado. Agora, o que eu posso passar também é o que eu observei dos treinos, André. E o Neymar estava treinando feliz, tranquilo, animado, brincando com os companheiros, na mesma pegada dos treinamentos que aconteceram em Cuiabá, no mesmo ânimo, na mesma alegria. Então, até que ponto um cara que está insatisfeito, e aí o chat pode me chamar de passapano, mas eu estou trabalhando com as ferramentas que eu tenho aqui. Até que ponto o cara que está insatisfeito e tudo mais, ele vai estar sorriso aberto, ele vai estar brincando, ele vai estar dando um empurrãozinho no companheiro durante o treino e tal.
Mas é a ferramenta que eu tenho aqui para trazer. Sim, O sim, sim, sim. olhar, as pessoas com quem eu conversei e o olhar no treino da seleção. Eu também estaria bem feliz. Convocado, jogando na seleção brasileira, sem merecer, no momento ruim, claramente fora de forma, eu também estaria feliz. Agora, assim, ó, de novo, tá, gente? É, eu não duvido de nada que venha do futebol. Não coloco minha mão no fogo por nada. Tipo assim, tenho certeza que não aconteceu. Não coloco minha mão no fogo. A gente noticia o que tem que ser noticiado aqui e dando peso, porque é o tipo de coisa que evidentemente que repercute. Evidentemente que repercute internamente na seleção, evidentemente que se cria um clima ali, se cria um. Agora, se isso é contornado rapidamente ou não, né? Aparentemente está contornado, porque teoricamente não foi verdade. Até porque, eu não sei, eu fiquei depois pensando, por que, que o Edinaldo estaria na boca do túnel, né? Terminando o jogo, um jogo que ainda estava empatado, um jogo duro, ele vai sair do camarote onde ele tá, ou enfim, da área VIP, para descer e deixar de ver o final. Não sei, não sei. A gente tem que noticiar porque vem de uma fonte que é diferente do que as fontes que estão por aí. Mas